Olá, bem-vindo aqui para mais uma análise. Dixon de Oliveira aqui da eBordados, para a gente juntos fazer a análise de bordado aqui de uma programação criada por um de nossos alunos, que no caso, na ocasião de hoje, muito bem-vindo, Ricardo, que me mandou esse bordado aqui. Deixa eu colocar na minha tela aqui. Primeiro a gente vai analisar o bordado, depois a gente vai para a programação, tá, Ricardo? Então vamos lá. O bordado está aqui na tela, tá? É uma logomarca Real Stateu e, cara, o bordado ficou bonito. Olhando assim, ele não teve graves problemas, não. Tem problemas pequenos, fáceis de serem contornados, tanto no aspecto da máquina, regulagem de bobina, é alguma coisa que eu já observei aqui, eu vou te mostrar, e possivelmente um ajustezinho ou outro na programação para a gente melhorar a qualidade, tá? E também a produtividade do bordado. Mas beleza, vamos por etapa aqui no bordado. O bordado, apesar, o Ricardo, de ter ficado bonito, a gente consegue perceber, olha, pela foto, que a gente tem alguns pontos bem branquinhos aqui, tá vendo? Isso aqui, cara, é a regulagem da tensão de fio, tá? Da linha superior ou linha inferior. Normalmente, essa linha branca aparece na parte superior do bordado quando a linha de bobina, a tensão da linha de bobina da máquina está frouxa. E é só apertar um pouquinho e resolve, tá? Mas beleza, vamos analisar o verso ainda para confirmar essa informação, mas está bem presente em alguns casos que a gente tem analisado. Isso não está tão evidente assim, mas no seu caso dá para perceber que está muito evidente, dá para ter certeza, inclusive, que não é a foto, não é reflexo da linha, absolutamente nada disso, ou o brilho excessivo do flash da câmera, nada nesse sentido. Dá para ver que realmente está branco e é a linha da bobina aparecendo, tá vendo? Nessa parte aqui principalmente subiu bastante a linha de bobina, nesse cantinho aqui também. Então isso começa a danificar um pouco o aspecto visual do bordado, tá? Fora que, se dependendo do tecido que você for bordar, se a regulagem do fio da bobina não estiver certinha, a regulagem de tensão de fio, independente de se é linha inferior ou linha superior, acontece de repuxar o tecido de maneira demasiada, e aí você perde a peça, fica um bordado franzido, não fica legal, tá? Então, vai tanto para o aspecto da qualidade visual do bordado, porque esse monte de fio branco por cima do bordado não é legal, e também do aspecto do franzimento do tecido, que muitas vezes acontece por conta disso aqui, quando tem um grau ainda maior de falta de regulagem, tá? Então, beleza, vamos analisar agora aqui o outro bordar, outra foto, na verdade, que é o avesso, e aí no avesso a gente confirma que realmente está tudo muito branquinho demais. Principalmente quando a gente olha essas letrinhas aqui, olha, a gente quase 100% da letra tá com linha branca na bobina, tá vendo? Então, o que você vai fazer a título de experiência, tá? Eu não mexeria ainda na regulagem da tensão do fio superior, não. Deixa a regulagem padrão da máquina, pega a caixa de bobina, dá uma boa limpeza na caixa de bobina, tá? E aí, se você não saber como fazer, não tiver segurança de como fazer isso, tem um vídeo meu explicando isso, digita lá no YouTube, bordados, linha de bobina, que aí vai mostrar eu explicando como fazer, inclusive, né, nesse vídeo, inclusive, eu explico como apertar. É exatamente mesmo o que você está precisando fazer aqui. Então, se não tiver segurança, assiste esse vídeo que eu mostro com calma como fazer isso, tá? Porque senão esse vídeo aqui fica muito grande. Então, é apertar um pouquinho. Apertou um pouquinho, volta, faz um teste, e aí quando você bordar, possivelmente esses fios brancos não vão subir para o bordado, tá? Então, basicamente é isso. Agora, a programação, vamos lá para o Wilco, para a gente observar a programação de bordado. Primeiro aspecto que eu gosto de analisar é comparar, tirando aqui os pontos do bordado, deixando apenas a imagem de fundo que você usou como referência para fazer a programação. E, cara, você, o Ricardo, tá de parabéns, porque você redesenhou a arte, ou seja, refez a programação do bordado com base no vetor, sabe? Então você foi bem feliz nessa parte de vetorização, ou seja, você criou o bordado respeitando fielmente, rigorosamente a ilustração oficial, que é a arte, né? A arte gráfica da logomarca. E isso é muito bom para preservar a qualidade, preservar a entrega, fazer com que o cliente fique feliz com o resultado do bordado, uma vez que a logomarca foi os princípios, os padrões de espaçamento, largura, altura, proporção de objetos, espessura dos objetos, tudo isso você preservou, tá? Então, ponto para você, tá de parabéns aí com relação a esse aspecto, tá? Agora, agora eu vou tirar aqui a imagem de fundo e a gente vai colocar aqui o Wilcon para fazer a simulação do bordado, a execução do bordado através do Shift R, que é o Show Redraw, ou redesenhar devagar, para a gente observar. Deixa eu voltar aqui porque foi muito rápido, eu quero diminuir a velocidade para analisar um pouco com mais calma, tá? A programação em si. Fez esse primeiro objeto aqui com um ângulo único, beleza, caiu bem para esse objeto em questão. Não vou pedir recomendação, não vou recomendar alteração nesse sentido, não.
e aqui você fez um ponto de suporte corrido pelo centro para fazer esse objeto, nada de errado com isso. Aqui você errou. Aqui você colocou um ponto de suporte zigue-zague. E o ideal é colocar um ponto de suporte tatame para quando o ponto do objeto também é usado ponto tatame. Então, ponto tatame, ponto de suporte tatame também, tá? Vamos soltar aqui para ver se você continuou, se você levou esse erro para os demais objetos. Possivelmente sim. Vamos ver. Agora ele fez corrido simples, corrido centrado aqui para fazer como ponto de suporte os demais objetos aqui da lateral, o detalhezinho da portinha também. Aí, ó, mais uma vez, ponto suporte zigue-zague para um objeto tatame, tá errado também. Aconselho substituir, tá? Para melhorar o travamento do tecido, porque dependendo do tecido isso pode dar ruim. E agora as letrinhas, como é uma letrinha bem gordinha, o Ricardo, eu recomendo aqui trabalhar com ponto de suporte zigue-zague, tá? Porque é uma letrinha com uma espessura, um corpo bem forte, né? E aí, se a gente bordar isso aqui, esse trabalho num material mais maleável, naturalmente essa letrinha ela vai encolher demais o tecido e aí pode franzir, pode enrugar o tecido. Então, para ajudar nesse aspecto, para não ter esse problema, caso você venha abordar esse desenho em um material mais maleável, igual a malha, por exemplo, eu recomendaria fazer isso, tá? Mas a gente ainda vai passar por cada ponto desse que eu estou falando aqui no desenho, tá? Aqui as letrinhas ficaram legais. Tem uma recomendação para fazer também. E todas as recomendações que eu vou fazer aqui não vão alterar visualmente a qualidade do seu bordado. Por quê? O bordado está bonito, tá? Como a gente já viu aqui, ó, nós já vimos, né? O bordado em si ele está bonito, ele não está ruim. O que vai melhorar depois que você regular a linha da bobina, ele vai ficar mais bonitinho porque vai ficar verdinho aqui. Esses aspectos que eu vou te recomendar são para melhorar o bordado independente do material, porque aqui eu vi que você trabalhou com um material mais firme. Na hora que for bordar esse mesmo desenho no material mais maleável, aí sim vai entrar, vai fazer sentido todas essas recomendações que eu vou te passar aqui, tá? Então vamos lá. Bom, com relação ao tatame aqui, você colocou ponto de suporte zigue-zague. Deixa eu só confirmar, ó, ponto de suporte zigue-zague para um objeto até então que você trabalhou aqui com tatame. Ponto tatame pede ponto de suporte tatame também. Ah, Gixson, mas eu abri aqui, eu coloquei o ponto de suporte, eu criei o objeto tatame e não trouxe para mim aqui o tatame, por isso que eu coloquei zigue-zague. Aí que vem o pulo do gato, Ricardo, toma nota dessa aí. Toda vez que isso acontecer, e isso é por conta do tipo de ferramenta que você usou para fazer esse objeto. Você quer ver um exemplo? Eu vou fazer um objeto aqui que não é igual, mas é semelhante ao que você desenhou, porém eu vou fazer com a ferramenta enchimento complexo. E aí você vai ver que não vai ter esse problema. Vamos lá, ó. Vou criar aqui um objeto bem simples, tá? Acompanhando aqui o traço, não vou ser muito fiel ao traço, porque é só um exemplo mesmo. Eu vou dar Enter até ele gerar os pontos. Eu vou colocar uma outra cor aqui, só para servir como parâmetro, vou arrastar para o lado. Né? Poderia mudar o ângulo aqui também, para poder respeitar o ângulo que você definiu ali, né? Inclinar um pouco mais lá em cima para ele ficar alinhadinho, para ficar bem próximo ali do que você desenhou. Tá bom assim, por exemplo. Tá? E aí, olha, quando você clica aqui em ponto suporte, você vai ver aqui dentro, ó, tatame. Tá? E aí o ponto suporte tatame é para o ponto tatame. Tá? Então, nesse caso deu, mas no seu caso deu certo e no meu não deu certo, por quê? Porque aí é que tá, como você está usando uma ferramenta que não é um enchimento complexo para fazer o objeto, e está tudo bem quanto a isso, desde que você utilize por formato. Quando você tem ocasiões desse tipo e não apareceu o ponto de suporte tatame para você, você vem e clica aqui ó, por formato e ele vai transformar a estrutura desse objeto de modo que você vai conseguir usar o ponto tatame no suporte, igual eu usei naturalmente nesse objeto aqui. Nesse aqui, ó, se você observar, como eu usei a ferramenta enchimento complexo, ela naturalmente já marca por formato para mim. Então, habilita o ponto de suporte tatame nativamente, ou seja, eu abro e escolho ali. Então, no seu caso, você vai ter que fazer essa adaptação aqui, trocar o objeto aqui em ponto de suporte para a opção por formato, aí ele vai converter a estrutura do objeto, você vem aqui e muda para tatame. Faz isso com todos os objetos, troca para tatame, para que você tenha uma segurança maior na hora de bordar esse desenho em materiais mais maleáveis. Dixon, eu quero bordar de novo nesse mesmo material. Ainda assim é recomendado? Sim, é recomendado. Por quê? A gente não sabe a regulagem da máquina amanhã ou depois, se você for bordar em um outro tipo de tecido, você já resguarda, porque isso que eu estou recomendando aqui não vai onerar, não vai alterar a qualidade do seu bordado para pior. Né? Ainda que nesse tecido que você bordou, que ficou bom, quando você bordar de novo nesse tecido, isso que eu estou recomendando não vai piorar, não vai, para esse tecido eu vou usar o que eu fiz, para um outro, para uma malha, você... não.
usa essa mesma configuração que eu estou recomendando, e ela vai servir para bordados que você venha fazer futuramente esse mesmo desenho para bordar em malha ou outro material qualquer, e também nesse aqui que você bordou, tá? Então, não vai piorar. Como não vai piorar, você cria um só padrão para que você possa bordar a maior parte dos materiais aí, tá? Então, você troca aqui o ponto de suporte então para tatame através desse recurso aqui, ativando esse recurso por formato, tá? E vale para todos os tatames, tá? Sem tirar nem pôr. Basicamente é isso que eu tenho para recomendar aqui nessa parte de cima aqui. Uma coisinha aqui que eu não gostei muito, e aí lá no bordado a gente pode perceber que não deu ruim, tá? Mas tem que ficar ligado, porque quando você regular certinho ali na bobina, isso pode mudar de formato. Como a linha da bobina ela está frouxa, ou seja, ela não está devidamente regulada, o que acontece? A máquina, quando borda, ela tende a repuxar o tecido um pouquinho mais. E aí, olha, se você observar o alinhamento desse telhado, dessa casinha aqui da logomarca, o tatame, tá vendo? Ele está alinhado com o ponto cheio. Porém, o ponto cheio ele entrou um pouquinho para dentro. Ainda que na programação você tenha feito o contrário. Isso prova o quanto que o tecido repuxou. Tá vendo aqui, ó? Na programação, o ponto cheio ele não está alinhado com o tatame da casinha. Se você correr aqui uma linha aqui, por exemplo, vamos fazer uma linha aqui com corrido simples, só para te mostrar que não está alinhado, tá? O alinhamento, possivelmente, seguindo o parâmetro da casinha, o alinhamento da casinha, do telhadinho aqui da casinha, do tatame, seria mais ou menos esse aqui. Esse seria o alinhamento, tá? E tudo bem que você desenhou certinho, então nada de errado com relação ao redesign, tá? Só estou te mostrando que o alinhamento seria esse. Então, olha só como você fugiu um pouquinho aqui, tá? Esse objeto ponto cheio aqui, você fugiu um pouquinho para fora do tatame. E aí, mesmo assim, a gente pode observar que na hora que bordou, ó, ele encolheu tanto a ponto dele ficar deslocado para dentro. Se você correr uma linha aqui, ó, virtual, vamos dizer assim, você vai observar, deixa eu ver se eu consigo criar aqui, ó, fazer um desenho aqui. Não sei se vai dar para desenhar retinho, tá? É exatamente aqui. Ah, ficou pequeno, não vai dar certo. Não vai dar certo, mas tudo bem. Se eu consigo pegar aqui o... espera aí, deixa eu apagar esse negócio que eu fiz aqui. Apagar, pronto. Então, assim, você vai observar que mesmo você tendo criado a programação do bordado, passando um pouquinho para fora do alinhamento do tatame ali, ele bordou e encolheu tanto a ponto dele deslocar, sei lá, uns 2 milímetros aproximadamente, pelo que eu estou vendo aqui. Então, para você ver o quanto que a regulagem de bobina ela é importante. Porque quando você regular, ele não vai encolher tanto, tá? Quando a bobina estiver reguladinha, não vai encolher tanto. E aí você pode, não estou dizendo que vai, tá? Pode acontecer o efeito contrário. Se ele não vai encolher tanto, ele pode bordar desalinhado, igual está aqui na programação. E aí um ponto de observação seria você realmente trazer isso aqui para dentro, aqui um pouquinho do tatame, para não ficar tão visível esse detalhe, né? Aqui a questão da angulação aqui que eu posso ajustar, pronto. O cenário ideal seria mais ou menos esse daqui, tá? Então faz esses ajustes aí, porque na hora que regular ainda a bobina, isso pode mudar de comportamento, e aí naturalmente o tecido vai encolher menos e pode dar o efeito contrário. Pode, tá? Não estou dizendo que vai. É só um ponto de observação, porque caso aconteça, você sabe como contornar essa situação. Agora, Ricardo, vamos aqui para a parte da logomarca, tá? E aí eu vou utilizar aqui as ferramentas de percurso, justamente para a gente observar como você criou. Eu vou mudar a cor aqui, tá? Com liberdade aqui para mudar o seu desenho, só para poder conseguir a gente observar melhor e aí eu considerar esses pontos aqui que eu vou te falar agora. Vou voltar aqui alguns no percurso, na ferramenta de percurso de pontos. Vou voltar aqui de 100 em 100, tá? Até chegar o momento que faz a primeira linha. Ah, tá. Fez o verde, né? Mas tudo bem. Ó, vamos chegar até no verde. Ó. Fez o verde, cadê? Ó, começou a fazer o verde, as letrinhas em verde. Beleza. Aí quando termina, você vai começar com o objeto, aí vai terminar o verde lá para cima, tudo certo. Agora vai começar o que até então era um verde mais claro, eu coloquei laranja. E aí, ó, você começou pelo centro. Tudo bem, colocou pelo centro aqui e foi para o canto. Até aqui não tem problema, vai dar um saltozinho de fio aqui, tá certo. Beleza. E aí ele começa bordando no meio, vai para o canto e volta bordando e para aqui. Não, ele para no meio, tá vendo? Por que você fez isso? Para dar um saltozinho. Cara, mas eu não faria isso. Porque isso aqui tem chance de dar uma emenda nesse ponto cheio e dependendo do tecido, essa emenda fica marcada.
Então, eu prefiro ir até o canto, deixa o corte de fio acontecer aqui. Ah, Dixon, mas vai dar um corte, vai dar um salto. Sim, mas se você deixa do jeito que estava, também vai dar um salto que você não vai desejar deixar esse salto, essa linha transpassando de um objeto para o outro, ainda que na mesma cor. Por quê? Porque é uma distância grande, então fica feio, tá vendo? 3, quase 4 milímetros de distância. Então, deixar esse fio aqui, de todo modo, independente dele ter 3 ou 4 milímetros, dele bordar daqui para cá ou ele bordar daqui para cá, vai ficar feia essa linha. Então, você vai desejar cortar o fio, sim. Você vai cortar o fio, porque senão o bordado vai ficar feio, sem acabamento. Seja cortando o fio pela máquina, pelo comando da máquina, que a gente pode programar aqui no Wilcom, ou seja arrematando numa tesourinha, numa arrematadeira, você vai querer limpar o bordado. E aí, é o que eu falo, já que você vai limpar, então deixa esse objeto ser finalizado lá no cantinho, para a gente não ter nenhum tipo de emenda aqui nessa linha, porque ela é uma linha contínua, espessura única, uniforme, sabe? Então é importante começar numa extremidade e terminar na outra, sempre que possível. Não estou dizendo que isso é regra, que às vezes não dá, dependendo do desenho, você tem que realmente começar pelo meio, terminando, sabe? Mas nesse caso aqui em específico, faça isso, termina nas extremidades, porque aí você evita emendas no meio da linha do ponto cheio, para não ficar marcado. Tá? E aí quando ele terminar, lá no cantinho, aí ele vai dar um saltozinho, vai começar esse objeto, e aí tá tudo certo com relação às letrinhas aqui, e vai embora, bordando. Com relação a essa letra, eu vi aqui que não ficou legal esse acúmulo de pontos, ó. Eu vou até ativar aqui o perfuração da agulha, mostrar pontos da agulha, para você ver, tá vendo aqui, ó, tem um acúmulo de pontos muito grande. Se eu medir aqui, ó, eu tô com, olha só, eu tô aqui com uma distância de 0,44 milímetros, cara, sabe? É metade de 1 milímetro de distância, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, olha a quantidade de vezes que a agulha vai perfurar, sei lá, tipo 3, 6, umas 12 vezes. A agulha vai fazer mais ou menos 12 pontos em uma distância de 0,5 milímetros. Ou seja, sabe, metade da espessura da agulha, a máquina vai costurar 12 pontos ali dentro. Então não tem cabimento isso aqui. A máquina vai sofrer para fazer isso. Pode dar ruim, vai ficar duro o aspecto do bordado no avesso, pode rasgar o tecido, pode quebrar a agulha, enfim, uma série de problemas aí, tá? O que você vai fazer? Mudar a regulagem aqui do ângulo do ponto. Tá vendo que você deixou esses ângulos aqui, ó, muito o estreitamento deles aqui está muito próximo, ó. Tá vendo a curvatura? Então você vai pegar esse ângulo aqui, vai abrir, vai aliviar um pouco mais ele, justamente para poder fazer esse formato aqui para os pontos darem um comportamento, né? Você vai dar um comportamento dos pontos melhor, ou seja, a gente vai aliviar os pontos, tirando aquele excesso, aquele volume de pontos. E como é que eu fiz isso? Ctrl Z, aumentando aqui, ó, mudando a posição do ângulo. E aí você já resolveu, tirou aquele excesso de pontos muito próximos. Só de fazer isso, o bordado vai ficar com uma qualidade melhor, a máquina vai bordar sem dor de cabeça em qualquer tecido, porque sim, por mais que você não tenha tido problema nessa ocasião desse bordado naquele tecido, possivelmente você percebeu a máquina sofrendo literalmente enquanto ela bordava para fazer aquela partezinha ali. Isso pode romper o fio, pode quebrar a agulha, o bordado fica encaroçado na parte de trás. Por quê? 12 ou mais pontos em uma distância minúscula de menos de 1 milímetro. Tá? Então, dei uma pausa aqui para observar esse detalhezinho, que eu não podia passar por ele despercebidamente. Beleza, vamos seguir aqui. Aqui também aconteceu, olha, tá vendo, Ricardo? O mesmo motivo, ó. Também foi por conta do ângulo, tá? Esse ângulo aqui a gente pode parar com ele aqui, ó, já melhorei aqui embaixo. E esse ângulo aqui eu vou tirar um desse, ó, delete. Ainda preciso ajustar mais alguns, o que eu faço? Excluo esse. Ou seja, ângulos, às vezes no bordado, menos é mais. Nesse caso aqui, eu estou aliviando, ou seja, eu estou tirando o excesso de ângulos de pontos aqui do meu desenho, ó. Tá vendo? À medida que eu vou tirando os ângulos, eu vou aliviando o espaçamento entre os pontos. Vou deixando os pontos mais espaçados, tá? Justamente para a gente ter uma qualidade melhor. Agora, tem também a forma de você melhorar isso ainda mais usando a ferramenta encurtamento de valores. Só que o encurtamento de valores ele vai tirar os pontos da extremidade e vai jogar os pontos mais para dentro do desenho, porque o próprio nome já diz, encurtando os valores de pontos, ou seja, ele vai fazer pontos fora da extremidade justamente para você não ter acúmulos de ponto na extremidade aqui. Porque por mais que eu mudei o ângulo, se você ativar esse encurtamento de valores, ele vai tirar o excesso de ponto da extremidade também, tá? E aí você pode fazer esses ajustes, ó, em todas essas letrinhas aqui, regula o ângulo para você ter uma qualidade, uma uniformidade, né, um espaçamento mais adequado, uma distribuição. Acho que o ideal seria falar isso. Uma distribuição melhor dos pontos, de forma mais harmônica, para o bordado não ficar pesado.
Se você quiser, você pode sim pegar todas essas letras que você trabalhou aqui e ativar o encurtamento de valor e também ativar o espaçamento, tá? O espaçamento fracional, que vai ajudar a aliviar os pontos aí do bordado. Se fosse um tecido sintético que aguentasse muitos pontos, você poderia deixar sem espaçamento fracional, porque pode acontecer no sintético, como ele não tem muita maleabilidade, o material, pode acontecer de você perceber que o ponto está ficando frouxo. Frouxo não necessariamente, mas está ficando espaçado demais, mostrando entre o tecido nessas curvaturas, principalmente arredondadas aqui. Mas como aqui a gente está falando com um tecido convencional, que ele tem maleabilidade, então pode trabalhar com encurtamento de valores e com espaçamento fracional, que vai dar bom. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, se tiver mais algum aqui, algum objeto nesse aspecto, você regula aí. Eu não vou fazer todos não para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vamos seguir aqui então para a gente ver como funciona, como você fez a parte final aqui da programação, a parte inferior onde termina o bordado, tá? E aí aqui, ó, mais uma vez, você terminou de fazer o L, você fez mais uma conexãozinha aqui, e aí você segue fazendo para o lado, né, ó, faz o ponto cheio para o lado, ele vem voltando com o ponto cheio, e vamos ver onde que ele termina. Ó, de novo, tá vendo? Pelo mesmo aspecto, sem necessidade nenhuma aqui. Então, o que eu faço aqui? Quer começar pelo meio? Começar pelo meio? Pode começar, só não pode terminar e começar ao mesmo tempo. Mas para ficar melhor ainda, eu prefiro começa em uma extremidade e termina na outra. A Dixon vai dar um salto, tudo bem, não mudou nada, porque ia dar um salto aqui de todo modo, da mesma forma que eu falei ali na parte de cima da letra, você vai querer cortar, arrematar essa linha, porque é uma distância de aproximadamente 3 milímetros, que vai ficar 2,5 milímetros nesse caso aqui, que vai ficar feio aquele saltozinho de linha ali. Então você vai querer cortar, mesmo que não seja na máquina, você vai arrematar na mão. E aí entre ficar um saltozinho aqui e um salto maior para você cortar o fio, que deixe maior, pelo menos ela não vai ter emenda nessa linha, porque ela vai bordar contínuo, ela vai começar numa extremidade e terminar na outra, mantendo a qualidade do bordado sem fazer emenda. Eu não sei se no bordado que você me mandou se dá para ver essa emenda, mas ó, aqui não apareceu muito, não apareceu, tá vendo? Quando você cortar esse fio, consegue perceber que tem um acúmulo de linha aqui? Pois é, isso aqui é a característica da emenda. Se você faz essa emenda na extremidade, ela fica mais suave, porque a linha ia correr lisa, sem nenhum tipo de caroço, de nó. Isso aqui é o nó da costura para arrematar o ponto, tá? É normal. Mas se você pode deixar esse nozinho no final, deixe, porque fica melhor, tá? Porque quando você fizer a limpeza, que você tirar esse fio daqui, esse carocinho não tem como sair daqui, porque é o nó, tá? É o nó de acabamento, de arremate final do objeto. Quando finaliza o objeto, ele precisa cortar o fio, antes ele dá os nozinhos para amarrar, para não descosturar o bordado, e aí fica esse carocinho aqui, tá? Então, por isso que eu falei, faça de modo que ele comece no início, termine lá no final da linha, e a de baixo a mesma coisa. Você vai ter um resultado melhor aí na qualidade do seu bordado, tá? E para fechar, a última recomendação seria o seguinte: seleciona todas as letras, tá? E coloca o ponto suporte, no caso desse desenho aqui, zigue-zague, tá? Coloca o ponto suporte zigue-zague aqui para essas letrinhas, para ele dar um travamento melhor. Opa, peraí, zigue-zague, pronto. Aí você coloca por segmento, tá? Para ele fazer a curva e pronto. É isso aí, você vai ter uma qualidade, ele vai dar uma sustentação para o tecido melhor antes de executar o ponto. E amanhã depois você precisa abordar esse desenho, vou precisar abordar numa malha, num material igual piquê, por exemplo, que é um material complicado para abordar, você vai precisar estruturar essa letrinha mais cheia com ponto suporte. Aí se você quiser estender essa recomendação para essas linhas, também pode, tá? Colocar um zigue-zague também nessas linhas aqui. E aí você vai ter uma estrutura melhor de bordado para poder bordar em qualquer tecido que você precisar. Beleza, Ricardo? Espero que você tenha entendido. Beleza, satisfação mais uma vez. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!